Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse: rapaz, é muito difícil acreditar na Bíblia porque tem muitas histórias que não dá para a gente entender. Como, por exemplo, ele citou o episódio de Jonas, né? Ele disse: como é que uma pessoa passa 3 dias dentro da barriga de um peixe e não sente nada, e depois o peixe vomita ele no lugar e ele tá bonzinho. Eu falei: rapaz, primeiro, se a Bíblia me dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu mesmo assim ainda acreditava. Mas não é bem assim a história, como você pensa, que Jonas foi engolido e passou ali de joelho dentro da barriga do peixe, orando, e nada aconteceu. Não, não foi assim. A história não é bem assim. Por isso que as pessoas precisam compreender bem o texto para que eles possam tirar a verdadeira lição do texto. Porque aquilo que aconteceu com Jonas, primeiramente, quando o peixe engoliu ele, é óbvio que a Bíblia não diz que peixe que era, né? Tem gente que diz que é uma baleia. Já começa por aí, né? A Bíblia não diz que é uma baleia, é um grande peixe. Pode ter sido uma baleia. E para uma baleia, um peixe grande engolir uma pessoa, por maior que seja, essa pessoa vai descer na garganta dela bem apertado. Ela vai, é como se você pegar uma pessoa, amarrar as mãos e as pernas, colocar dentro de um saco e jogar dentro de um poço. Ou seja, a pessoa já não cai instantaneamente morta. Ela aos poucos vai agonizando e ali vai faltando ar e ela vai morrendo. Então, o que aconteceu com Jonas quando ele foi engolido pelo peixe? Ele foi também agonizando. E como é que eu sei disso? Porque o texto me diz aqui, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, ó: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ou seja, ele, ao ser engolido, estava desfalecendo, ele lembrou do Senhor e orou ali a Deus. Ele não ficou de joelho dentro de uma barriga de um peixe, como faz aqueles desenhos animados, não. Ele ali, sem poder se mexer ali naquela posição, se lembrou de Deus e orou. E é claro que ele não resistiu 3 dias vivo dentro de um peixe. É claro, o texto não diz, mas ele não... Mas por que a gente pode tirar essa lição? Que ele morreu e ficou 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitou, e o peixe vomitou ele lá na praia. E outra história também que as pessoas dizem que o peixe vomitou ele em Nínive. Não, o peixe vomitou ele na praia. Nínive nem praia tem, para começar. Quando ele foi vomitado na praia, ele foi até Nínive pregar a palavra de Deus. Então, o que temos essa ligação do episódio de Jonas com o Novo Testamento? Vamos lá em Mateus 12. Mateus 12, 39 e 40. Jesus diz assim: assim, porém, respondeu Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites morto lá e ressurgiu, também Jesus Cristo passou 3 dias e 3 noites, 3 dias, no terceiro dia ele ressurgiu. Aí tem gente que diz: não, mas Jesus, quando morreu, ele já foi direto para o céu. Não, a Bíblia não fala isso. Primeiramente, como homem, não vamos falar como Deus, porque como Deus ele nem morreu. Ele poderia ter nem morrido, mas ele, como homem, para que se cumprisse as Escrituras, tudo aquilo que estava escrito sobre ele, ele teria que passar 3 dias
na sepultura, morto. Então ele não foi imediatamente ao Pai assim que morreu, não. Assim como acontece conosco, com aqueles que morrem, que fica também na sepultura, ele também teve que ficar na sepultura. 3 dias. Só que ele só ficou 3 dias para que se cumprisse a profecia de Jonas. E aí ele ressurgiu ao terceiro dia. Tanto que quando Maria foi tocar em Jesus, ele disse, não me toque porque eu ainda não fui assunto ao Pai. Ou seja, ele ainda não tinha subido ao Pai. A ascensão de Jesus não tinha acontecido ainda. Então ele precisou, sim, realmente, ficar esse período na sepultura para vencer a morte. Porque se ele não tivesse morrido de fato como homem, o seu sacrifício não seria satisfatório. Por quê? Porque ele precisaria vencer a morte. Então, o que nós podemos entender dessa história de Jonas, como alguns pensam que o peixe engoliu e ele passou 3 dias ali vivinho da silva, não aconteceu nada com ele, mas não é bem assim. Ele realmente desfaleceu, como o texto diz aqui, a alma dele desfaleceu. Provavelmente a gente subentende-se que ele morreu, passou 3 dias dentro do peixe ali, mas com o poder de Deus ressuscitou ele, o peixe vomitou ele na praia, e ali ele foi pregar o evangelho e dar o testemunho daquilo que aconteceu com ele. Então a Bíblia, ela tem muitos textos que realmente é difícil de se compreender, porque a gente precisa da fé. É como eu disse no início, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus tem poder para qualquer coisa. E a sua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Então, meu irmão, se você ainda não crê naquilo que a palavra de Deus diz, procure, ore a Deus, peça a iluminação do Espírito Santo, que ele vai lhe dar a compreensão, e ali vai se tornar mais claro o texto do que você querer ler por si só. É o que aconteceu com esse meu amigo. Ele diz que não acredita na Bíblia porque tem esses episódios que é muito difícil de acreditar. Mas, na verdade, é pela fé que nós cremos. E aquilo que aconteceu com Jonas estava apontando para Cristo, que ele também deveria morrer, passar 3 dias, ao terceiro dia ressuscitar e vencer a morte e nos dar a salvação. Ok?